aqui, a paz do Senhor, igreja. Amém. Isso é importante, a saudação, né, para todos. E é um motivo de muita alegria, né, que eu estou aqui, a convite da missionária Tininha, correto? Isso. E saúdo a igreja e agradeço a oportunidade ao pastor dirigente, né? E eu sou, podem se assentar, irmãos? Eu sou da igreja, como já foi falado aqui pelos meus irmãos, a DEVEC Taquara, Assembleia de Deus Vitória em Cristo Taquara, aqui no Rio de Janeiro, e tem também, acho que se não me engano, em Caxias. Mas estou aqui muito feliz nesse convite. Eu aprendi, irmãos, que não se deve dizer que eu não sei pregar. Mas o temor que eu tenho aqui de estar aqui, pegando esse microfone, pela responsabilidade de poder estar falando a palavra do Senhor, me causa um certo temor. A grande responsabilidade de estar falando do nosso Deus. E eu convido os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias lá no livro de Tiago. Vamos estar ali fazendo a leitura da palavra em Tiago 5. Tiago. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, irmãos, porque a palavra está lá em Tiago. Mas antes disso, eu gostaria também de dizer que estou aqui sobre as bênçãos do meu pastor local, lá da DEVEC Taquara, pastor Odilto, sua esposa, a cantora Josiane, e também dos meus líderes de consagração, que eu faço também parte da consagração de terça-feira lá e da consagração de sexta. E meus líderes lá, pastor Anderson Pereira e a pastora Vera, sua esposa. Estou debaixo da liderança deles lá e também debaixo das bênçãos, porque a gente acredita, né, muito nisso, que a nossa liderança espiritual, a nossa autoridade espiritual, ela tem que ser, sobretudo, respeitada. Então, estou aqui debaixo da cobertura das orações deles, da ciência deles, e uma delas gostaria de estar conosco, mas devido a umas atividades que vai acontecer lá também, né, na nossa igreja, eles não puderam estar vindo, mas estou mandando um forte abraço e a paz do Senhor para toda a membresia e para o senhor pastor, né? Então, também debaixo da liderança do pastor Silas Malafaia, mas diretamente do pastor Odilto Ângelo. Tá bom? E vamos estar lendo aqui, né? Tiago 5. Mais especificamente, irmãos, cartas de Tiago, dos versículos 13 ao 16. Antes, gostaria de falar que o tempo inteiro o Espírito Santo falou conosco aqui. Ele vem falando sobre oração. Desde que eu coloquei os pés aqui, a oração vem sendo falado o tempo. E agora, confirmando, né? Nós vamos estar fazendo essa leitura em Tiago. Acho que está um recadinho para ele. Vai trocar. Glória a Deus. Muito obrigada, meu irmão. Então vamos lá. Em Tiago, capítulo 5, no versículo 13 em diante. Está dizendo assim: está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Glória a Deus. Está alguém contente? Faça o quê? Cante louvores, como aqui já foi cantado, né? Mas está alguém aqui entre vós doente? Tem? Se tiver alguém doente, irmãos, chamem quem? Os presbíteros da igreja. Os presbíteros, os pastores, os líderes, busquem a sua liderança espiritual. Eu ainda há pouco estava falando que estou aqui debaixo de uma liderança, da liderança espiritual, debaixo das bênçãos, da permissão dos meus pastores.
Prezem muito isso, irmãos. Liderança, autoridade tem que ser respeitada. E se vocês estão doentes, temos que fazer o quê? Recorrer aos presbíteros, aos nossos pastores, aos nossos ídolos, aos nossos líderes, para que eles façam o quê? Orem sobre nós. E nos unja com azeite em nome de quem? Do Senhor. E aí o que vai acontecer? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometidos pecados, serão perdoados. Ele também vai falar que confessai as vossas culpas. Aqui alguém falou sobre isso, não me recordo agora, mas falaram sobre culpas. Confessai uns aos outros e orai uns pelos outros. Oração mútua, intercessória, necessária para o crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros, para que aconteça o quê? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Texto bastante conhecido. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu o quê? Chuva. E a terra produziu o quê? O seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que assim o fizer, que conseguir converter do erro o seu irmão, que entrou por um caminho de pecados, ele salvará essa alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Glória a Deus. Paramos por aqui. Amados irmãos, aqui é a carta de Tiago. Tiago escreveu essa carta com práticas de sabedoria cristã. Tiago era conhecido como irmão ou meio-irmão de Jesus. Era um líder da igreja em Jerusalém. E essas cartas, lá mesmo no capítulo 1, ela vai estar dizendo que essas cartas foram escritas para os cristãos. Sim, os cristãos das 12 tribos dispersas. Eram cristãos de origem judaica que estavam passando por grandes perseguições, por grandes tribulações em função da confissão de sua fé. Eles passaram por essas provações e Tiago sentiu a necessidade, orientado pelo Espírito Santo, para estar escrevendo para eles uma forma de estar movimentando, dando ânimo a eles sobre a fé. O estilo de Tiago aqui, irmãos, a escrita de Tiago é semelhante ao livro de sabedoria, ao livro de Provérbios. Mas ele tem conselhos diretos para o dia a dia do cristão. O contexto aqui do capítulo 5, no versículo 3, o que temos, ele vai fazer parte do encerramento dessa carta. Ele encerra essa carta orientando a manter uma vida de dependência a Deus em todas as fases da nossa vida. Um guia prático que resume a vida cristã em momentos opostos. Realmente nós passamos isso. Momentos de dor, momentos de alegria, momentos de situações mais apertadas, de dificuldades, momentos em que estamos tranquilos. E ali esse contexto aqui das cartas de Tiago, ele vai estar nos orientando sobre isso. E o que nos causa bastante alegria é que o tempo inteiro nós estamos ouvindo aqui que essa dependência ela tem que ser feita através de quê? Da oração. O tempo inteiro foi aqui nos exortado, nos falado, nos convidado a estarmos orando. E a aplicação desse texto
ela vai nos alertar e nos convidar a crer no poder da oração. Principalmente, irmãos, quando ela está sendo conduzida através da Sagrada Palavra. O Espírito Santo aqui nos instrui em qualquer momento de aflição, alegria, doenças, que devemos buscar sempre a presença do nosso Deus. Já foi falado aqui várias vezes. Isso é uma confirmação do que o Espírito Santo quer que nós, enquanto igreja, hoje, neste dia que se chama hoje, que nós tenhamos este entendimento. Oração nos leva a quê? A uma comunhão, a uma intimidade com o nosso Deus. E o nosso Deus quer muito isso, gente. O nosso Senhor, Ele quer isso, Ele preza isso, Ele quer que nós estejamos com Ele. Porque Ele sempre está conosco. Ele está conosco em todo momento, aqui neste lugar. Este lugar está cheio da glória do Senhor. Quem crê pode glorificar o nome dEle, porque Ele está aqui. Não sou eu, não somos nós. Aqui está preenchido totalmente. Porque assim como o ar que nós sentimos, que nós respiramos e necessitamos desse ar, entenda que Deus está aqui. Deus está em todos os lugares e Ele preenche. Porque mesmo que as teorias dos estudiosos, dos físicos, sei lá, alguma coisa vai dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Mas Deus faz isso, e Deus está aqui. Ao mesmo tempo que Ele está aqui conosco, Ele está em outro lugar. Ele está em outro lugar, Ele está ali com aquele que está sofrendo, Ele está com aquele que está lá no meio da rua, Ele está com aquele que está numa aflição incrível, Ele está com aquele que está dentro de casa sofrendo, chorando, Ele está com aquele que está em alegria, cantando os louvores. Deus está em todos os lugares. É preciso que tenhamos essa crença, essa fé, essa confiança, que o nosso Deus, Ele nos preenche. Da mesma forma que Ele está em todos os lugares, Ele também está dentro de nós. Porque a própria palavra declara que o Senhor nos criou o quê? A sua imagem, a sua semelhança. Deus está conosco o tempo inteiro. Nós é que muitas das vezes não aceitamos isso. Nós que muitas das vezes ignoramos essa santa e doce presença. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Aleluia. E é Ele mesmo que fala, que nos diz que sobre todas as coisas, em qualquer circunstância, de aflição, de alegria, de dor, de situações financeiras adversas, Deus está conosco. E Ele busca, Ele quer a nossa presença através das orações. Creio nisso, Senhor. A oração nos leva a ter a intimidade com o Senhor. E quando cantamos louvores, Deus se agrada. Deus se agradou bastante nessa manhã, porque diferentes louvores foram cantados aqui. Porque a própria palavra declara lá em Salmos 22, no versículo 3, vai dizer: não és tu, não és Deus que habita no meio dos louvores, porém tu és santo, tu é o que habita entre os louvores. Creio nisso, irmãos. Quando estivermos cantando, grande é a responsabilidade do cristão, aquele que entoa os louvores assim, aleatoriamente. Vamos pensar e repensar nossa postura. Ao cantarmos louvores, nós estamos entoando uma linda oração, porque nós somos muitas das vezes tocados nos louvores somente pela melodia, né? Ritmo. Muitas das vezes não atentamos para o que o louvor está falando, para a letra do que está sendo dito. Ali vem dizendo: porém tu és santo, tu
que habita entre os louvores de Israel. Salmo 22, versículo 3. E lá, ele também vai nos dizer uma coisa super importante que eu ouvi aqui, se não me engano, foi no testemunho do irmão, que nós temos que perseverar, que nós temos que evitar questionar o nosso Deus sobre as coisas que nós estamos passando, apenas confiar. Confiar, essa é a palavra, né? No Salmo 37, o irmão aqui falou, temos que confiar no nosso Deus e evitar algo que desagrada o nosso Senhor. Murmuração. A murmuração, ela deve ser super evitada por nós, porque desagrada o nosso Deus, faz o nosso Deus ficar sentido conosco, porque é falta de confiança. E aqui o texto, ele nos exorta a buscar a sabedoria, apoio da comunidade onde congregamos, através da liderança dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos líderes, porque todos eles estão aptos a nos ungir, a nos orar, a nos aconselhar, porque todos esses homens e mulheres que foram convocados pelo Senhor para o trabalho de oração, para o trabalho de pastorear e de liderar as pessoas, todos esses são separados para o ministério de cura. Ministério de cura, algo importantíssimo, porque se nós falarmos aqui, se nós perguntarmos aqui a cada um de vocês, a cada um de nós, eu me incluo, quem já não passou por uma enfermidade? Quem agora nesse momento pode até dizer, eu estou com uma dorzinha na cabeça, ou eu estou com o dedinho do pé doendo, ou eu estou com alguma parte do nosso corpo tentando enfermar. Mas nós cremos naquele Deus que tudo pode, que tudo faz, aquele que repreende, aquele também que diz que aquieta o mar, aquieta o vento, que faz tudo, é aquele mesmo que pode, tudo pode. Aleluia. O nosso Deus tudo pode, e Ele pode nos curar. Irmãos, tudo isso que aqui foi falado, ele favorece algo chamado cultura da graça. Aí os irmãos podem perguntar o que seria a cultura da graça. A cultura da graça é o plantio das sementes, dos valores de Cristo. Sementes essas que visam o perdão, o amor ao próximo, que visam a justiça do nosso Deus, a conduta e o caráter do nosso Senhor. E isso faz com que essas sementes de valores cresçam, frutifiquem em perdão, amor, aceitação, e faz acontecer o crescimento mútuo. E torna assim a nossa fé inabalável. Como a irmã que falou, agora também eu não me recordo qual foi a irmã que falou que nós temos uma fé, a nossa fé é pequena. E é verdade, a nossa fé é pequena, muito pequena. Mas o nosso Deus é grande, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele olha a gente, Ele nos aceita, Ele nos entende que nossa fé é pequena, é menor que o grão da mostarda. Mas Ele é poderoso. E é nessa manhã o Espírito Santo nos trouxe aqui para nós. Que nós possamos ter esse entendimento que as sementes dos valores que crescem, frutifiquem no perdão, que faz com que nós tenhamos o caráter de Cristo. E faz a nossa fé ser cristocêntrica. Totalmente no centro de Jesus. Aleluia! Oxalabaço. Ele nos faz viver em santidade. Essa mesma fé vai nos fazer viver em santidade. Essa mesma fé vai nos impulsionar a rejeitar o erro. Porque somos falhos, todos. Aquele que falar que não peca, já está pecando.
já está cometendo um grande erro, um grande pecado. Mas a nossa fé em Jesus, a busca que devemos ter para ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso sempre único Senhor, Salvador, intercessor, vai fazer o nosso caráter mudar em todo momento e rejeitarmos aquilo que é abominável ao Senhor. Muitas das vezes, irmãos, lemos na Bíblia, acho que também alguém mais ou menos que entrou nesse parâmetro. Lemos ali na Bíblia fatos interessantes, falam dos personagens, né? Davi, fala de Esther, nós mulheres gostamos muito, né, das histórias sobre Esther, rainha, fala, eu gosto de Débora, hein, gente? Eu gosto da Débora, aquela guerreira mesmo, aquele negócio, eu gosto da Débora. Então falam sobre Noemi, enfim, falam tantos personagens. E nós assim lemos aquilo, entendemos, acreditamos, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Porém, nos mantemos um pouco distantes, muitas das vezes, de tudo aquilo que está acontecendo. Nós, às vezes, talvez assim, sem pensar, sem ter assim muito entendimento, nós pensamos que aquilo ali está distante de nós, que a palavra do Senhor, que tudo isso aqui, que esses heróis da fé são tão grandiosos, ou são tão poderosos, ou são tão, assim, mais amados do que nós por Deus. Mas não é verdade. Eles são tanto quanto nós, sujeitos a erro, tanto que aqui ele vai dizer, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ele vai falar aqui, ó, sobre Elias. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, o que ele fez? Ele orou, irmãos. Ele orou e pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra. Elias é igual a nós, a própria palavra. É Deus falando, não sou eu. Não somos nós. Aleluia. Deus falando que nós podemos ter essa fé. Elias tinha essa fé, essa confiança. E ele fazia. E ele fez. Depois ele teve lá umas situações lá, mas isso é para outro dia, né? Mas ele fez. E isso é que nós temos que ter, essa fé, essa confiança. Embora a nossa fé, como eu já falei, aqui a irmã até comentou, seja tão pequena, mas Deus nos ama. O importante é que Ele nos ama. É importante que Ele nos quer. É importante que Ele nos quer ver cada vez mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, essa é a aplicação teológica desse texto que nós acabamos de ler. Texto, contexto, aplicação teológica. Porém, irmãos, o nosso Deus é fiel, as suas promessas são para todos, independente daqueles de ontem, independente dos que hoje, independente dos que virão amanhã. O nosso Deus é imutável, Ele não muda. O nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E eu estou aqui, irmãos, na condição de também falar o meu testemunho. Hoje foi uma manhã de oração, uma manhã de testemunhos, e os testemunhos falam da grandeza do nosso Deus, de como nosso Deus trabalha nas nossas vidas, como Deus nos direciona para que o propósito dele seja alcançado. E o propósito do Senhor é o quê? Uma atitude egoísta de Deus? Não. O propósito do nosso Deus é nos levar cada vez mais até Ele, para que tenhamos o quê? Uma vida ao lado dele, eternamente. Esse é o propósito do nosso Deus para com Ele, que possamos estar com Ele na eternidade. E por isso, irmãos, nosso Deus é fiel. Todo aquele que crê vai receber as dádivas do Senhor. E eu vivi, irmãos, no meu testemunho, eu vivi exatamente o que está lá no versículo
14 que nós acabamos de ler aqui das cartas em Tiago. Há 14 anos atrás. 14 anos atrás. Vocês vão dizer, mas é um testemunho antigo. Mas depois que eu terminar, vocês vão entender a linha de raciocínio sobre isso. O porquê que o Senhor me levou para estar aqui falando de algo que aconteceu há 14 anos atrás. Passando por exames de rotina, eu descobri, fui diagnosticada com câncer de mama. Ele tinha um diagnóstico tanto quanto agressivo. E nessa época eu trabalhava ainda, e estava nova, convertida. Eu tinha apenas 1 ano de conversão e alguns meses. Não congregava na Assembleia que eu congrego atualmente e ainda morava aqui em Guadalupe. Então o que aconteceu? Isso foi numa quarta-feira, anote, irmãos, quarta-feira. Eu recebi esse diagnóstico e saí aliás, quando eu recebi o diagnóstico, a médica foi totalmente fria. Ela não teve nenhum nível de empatia pelo aquilo que eu estava passando. Ela simplesmente me falou: a senhora precisa, procure um médico, eu não sou oncologista, procure, precisa operar e tal, está muito grande. Falou um monte de coisa, irmãos. Imagina isso. Se alguém fala se algum médico nos diz que temos uma dor no estômago, alguma coisa outra, qualquer outro tipo de doença, pode até ser grave, mas nós não recebemos como uma condenação. Mas quando nós recebemos um diagnóstico de câncer, nós nos sentimos condenados à morte. Eu estava nova convertida, tá bom, irmãos? É bom lembrar. E era uma quarta-feira. Só que saí dali arrasada, voltei, fui para onde eu trabalhava aqui numa escola, Hernani Cardoso, creio que todos conhecem, está aqui na praça, na época. Já sou aposentada agora. Então o que acontece? Saí, fui para a escola, aí o meu marido, que está ali, aquela cochiladinha dele ali de praxe, é o de azul ali. Não repare, irmãos, ele sempre dá uma cochiladinha, mas ele está atento. Então o que acontece? Ele me ligou. Interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente não crê muito nessa questão do casamento, não crê muito nessa questão de somos do 1 em 2, aquele negócio todo, 2 em 1, mas isso acontece. E ele ligou para mim e falou assim: então, tudo bem, não sei o que, entre outras coisas. Aí eu falei: tá tudo bem. Diz igual aquela mulher, Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Não queria comentar porque eu estava também no meu ambiente de trabalho. Não comentei com ninguém. Aí daqui a pouco ele já estava aposentado, ele bateu lá na porta da escola. A minha função lá tinha uma flexibilidade, e eu tinha assim essa possibilidade de estar ali atendendo. E aí eu atendi. E aí ele falou, eu contei, falei: em casa a gente conversa. Irmãos, isso era numa quarta, volta a repetir. Fomos para casa e tudo, aquela coisa toda, e nada de a gente conseguir um médico, de conseguir alguém que pudesse estar fazendo a cirurgia, mesmo eu tendo um plano de saúde. Parecia que as coisas estavam todas confusas, as portas fechadas. Mas havia um sábado após essa quarta-feira. Eita glória! Oh, Jesus, aleluia! E neste sábado, aleluia, 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 Jesus. Havia um sábado, e nesse sábado ia acontecer uma reunião de mulheres, um culto só para mulheres. Note, chegando nesse culto, eu cheguei cedo. Aí ao chegar lá, o Espírito Santo, hoje eu sei que é o Espírito Santo, não é que eu sabia não. O Espírito Santo me levou para
falar com a líder das mulheres na época, lá nesse outra denominação, né? Aqui também em Guadalupe, uma outra denominação, pode falar? Posso falar? Igreja da Graça, aonde eu congregava, e eu estava nova convertida, volto a repetir, vocês vão me ver repetindo isso várias vezes. E chegando lá, essa reunião de mulheres, num dia de sábado, eu falei com a líder, e a líder me ouviu, não me falou nada, me pegou pela mão, chamou umas 3 ou 4 irmãs, me levaram para onde, irmãos? Para o gabinete do pastor. Eu não fui fazer gabinete que estava fazendo malcriação, não, hein? Eu fui para o gabinete do pastor. Lá, aleluia. Lá estava a esposa do pastor. Observe a trajetória, gabinete pastoral. Não, fui fazer gabinete pastoral. Fui lá com as irmãs, me levaram até a pastora Norma. Posso falar porque ela não está aqui presente, mas Deus diz que nós podemos honrar ao Senhor, a Ele, porque é Ele que nos direciona as pessoas. E essa líder me levou juntamente com essas 4 irmãs, se eu não me engano, junto com a pastora Norma lá, elas fizeram o que, irmãos? Está lá no versículo 14. Ungiram com azeite, oraram em nome do Senhor, intercederam sobre a minha vida e declararam sobre a minha vida a cura. Aleluia, Jesus. De Pomanás. Aleluia. Há 14 anos atrás. Estou aqui, né? Está escrito. Aleluia. E calabachou. E comanacalai. E assim foi, irmãos. Passei por aquilo tudo. Meu Deus, como você vive. Voltei para casa, passamos pelo culto, voltei para casa, chegamos tudo direitinho. E eu fiquei pensando, depois quando estava fazendo a minha reflexão hoje não, né? Durante essas semanas, assim que a irmã, a missionária Tinha me fez o convite, eu fiquei pensando que palavra falar. E o Espírito Santo me direcionou isso. E enquanto eu refletia, eu pensei, ora, ela podia, quando eu cheguei para ela e falei que estava doente, ela poderia chegar para mim e falar, né? Ai, irmã, não, fica calma, vai dar tudo certo, Deus é fiel, Deus está no controle, né? Tudo bem, vamos orar, né? São as palavras de ânimo que nós comumente falamos para o outro. Mas não, o que ela fez? Não falou nada. Pegou pela mão, levou para o gabinete, ali era para orar, e ali nós fizemos. As palavras de ânimo, muitas das vezes, são ótimas, são boas, são perfeitas porque traduzem o pensamento do Senhor. Mas a prática de algo que o Senhor nos pede é maior. Quando ela está aliada às palavras de ânimo, aliadas a uma prática. E ali houve uma prática. Em cima do versículo 14, elas fizeram a oração do Senhor sobre a minha vida. A partir daí, irmãos, foram dias de busca por tratamento, procedimento, portas fechadas, não conseguimos um médico certo. E aí comuniquei a minha família. Família é importante nesses momentos. Comunicando a minha família, o meu irmão na época, meu irmão que está aqui, toda a minha família, né? Eu até esqueci de falar. Nós viemos aqui numa comitiva dos Faustos, porque temos por sobrenome Fausto, todos. Então estamos aqui. E o meu irmão, na época lá, morava em Cabo Frio, congregava lá, se eu não me engano, na Igreja Batista, né? Ministério Madureira. Isso, Assembleia de Deus, né? Ministério de Madureira. Sabedor disso, ele veio para o Rio. Ele morava aqui. Aí eles vieram para cá, ele e minha cunhada. E o que fizeram? Me ungiram, me oraram, intercederam por mim. Paralelo a isso, a minha família, meus irmãos, minha irmã, meu irmão que está ali atrás do outro irmão, minha família, meu sobrinho, o Joãozinho, que era pequenininho na época. Todos entraram comigo nessa dor, nessa luta, na verdade.
Mas eu não tinha esse entendimento não, irmãos. Eu não tinha isso. E aí passei pela primeira cirurgia, foram 2. Pela primeira cirurgia, e muita dor, muita coisa, e eu com a esperança que estava tudo terminando. Esperança, né? Mas não estava. Mesmo assim eu ia para a igreja. Chegava na igreja, chegando na igreja, irmãos, lá na época os pastores, lá os pregadores, eles tinham um hábito, né, de fazer um exercício profético em que eles falavam assim: irmãos, deem a mão aos seus irmãos, levantem para o alto as mãos, dê as mãos ao irmão, levante para o alto e grite, e glorifique o nome do Senhor. Irmãos, eu lá não podia levantar o braço, mas Deus é um Deus de obras completas. Aleluia. E o que Ele fez? Ele tocou numa irmã que na época era obreira. E essa irmã tinha sensibilidade de quando vê que eu estava ali mais ou menos sentado, até hoje eu tenho essa mania de sentar na ponta. Aí ela vinha e ficava ao meu lado, para que nenhum irmão pudesse pegar as minhas mãos e fazer assim. Porque isso, irmãos, é uma dor que só eu sei a dor que eu sentiria. E ela fazia isso. É interessante, irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus, porque Ele me faz trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a esperança não é só, assim, ser curada, ter sido curada, mas é uma esperança de salvação. É uma esperança nas pessoas. É uma esperança de que nós podemos confiar também nos outros, enquanto irmãos, enquanto estamos congregando. Muitas das vezes, algumas pessoas poderão dizer que nós estamos perdendo o tempo de estarmos aqui, quando poderíamos estar lá fora, sei lá, fazendo alguma coisa que o mundo gosta, que seduz. Que nós também, algumas coisas, gostaríamos de estar na nossa casa, no nosso lar, não ter levantado tão cedo para vir aqui, não termos nos conduzidos até aqui, podíamos estar lá à toa, mas nós estamos aqui porque escolhemos o melhor, que é estar na casa do nosso Deus. Escolhemos estar congregando, e o congregar é necessário, porque também o Senhor Deus se agrada. Salmo 133 vai dizer o quê? Ó quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E quando eu falo sobre isso, sobre essas irmãs, eu vivi essa comunhão, e eu ainda vivo até hoje, que estou em outra denominação, uma denominação com, sei lá, um tanto de pessoas, de membros, uma membresia intensa, mas que eu consigo passar por essa membresia dando oi, dando olá, oi, olá, como vai, irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Não é mérito meu, irmãos, é mérito do Espírito Santo, porque é Ele que nos preenche. Aqui também acho que já foi cantado alguma coisa sobre isso. O Espírito Santo nos enche, nos preenche. Aleluia. Tal qual está lá no Salmo 23, né? Davi pede que diante dos inimigos do Senhor encha a sua taça até que transborde. Então, quando nós estamos cheios, nós começamos a transbordar, mas para que não haja desperdício desse transbordamento, o Senhor nos envia a segurar a mão de um irmão. O Senhor nos envia a ajudar alguém. O Senhor nos envia a abraçar alguém. O abraço é terapêutico, dizem os estudiosos. Mas o abraço do Espírito Santo, esse é muito mais que terapêutico, é curativo, é libertador. Irmãos, não se frustrem a um abraço a um ao outro. Não se frustrem. Abracem uns aos outros. Isso é agradável para o nosso Deus. Então, a partir daí, irmãos, foram dias de busca, de tratamento, procedimentos, exames dolorosos, choro, dor,
aquela coisa toda. Já falei sobre a minha primeira cirurgia e tal. Quando eu pensei que eu estava, né, caminhando para a cura, veio a segunda cirurgia. E nesse período entre uma e a outra, a mesma líder que naquele momento havia me levado lá, né, para a unção, ela chega para mim e me diz com essas palavras: estava em casa orando quando o Senhor me dirigiu esta palavra para te entregar. E me deu a palavra, escrita num pedaço de papel. E a palavra, ela está lá no Salmo 119, versículo 116, que vai dizer assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me envergonhe da minha esperança. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu recebi aquela palavra naquele papel, li, eu olhei, confesso à igreja como já confessei em outros lugares. Não entendi nada. Porque na verdade meus olhos estavam focados em mim mesma, na minha própria dor, na minha própria situação. E eu queria o quê? Eu queria ouvir algo que dissesse: você está curada, você não vai mais precisar de passar na outra cirurgia. Não precisa. Alguma coisa assim. Sem entender que nesta palavra o Senhor estava me dizendo tudo. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me envergonhe da minha esperança. Juntamente com essa palavra veio uma instrução: não questione a Deus, não fique perguntando a Ele: por que Senhor, eu estou doente, Senhor, por que isso, por que me aconteceu, ó Senhor, ó dia, ó céus, ó azar. Tipo aquele desenho animado, né? E o Senhor me mandou a instrução: não murmure, através dessa mesma Bíblia. Não murmure, não questione a Deus. Confesso, irmãos, que eu não entendi a palavra, porém, hoje eu percebo claramente que nesta palavra havia um pedido. Qual era o meu pedido? Eu pedia a Deus que me sustentasse. Aleluia. Mas também, ali no Isaías 41, 21, Deus nos fala e nos manda que quando temos alguma demanda, temos que apresentar esta demanda ao nosso Deus. Mas ao apresentar as nossas demandas, temos que apresentar com ela as nossas firmes razões. Esse é o nosso Deus que servimos. Ele nos instrui que nós podemos pedir a Ele, mas não somente ficar pedindo, temos que mostrar nossas razões. Não temos que ser um crente danoninho. Alguém conhece um crente danoninho? É aquele que diz: me dá danoninho. É esse que chega perto de Deus e fica pedindo: me dá, Senhor. Mas nada oferece ao nosso Deus. Aleluia, Pai. E eu aprendi isso na marra, irmãos. Não estou falando, há 14 anos. Há 14 anos atrás que eu venho sendo trabalhada, sendo forjada através desta palavra. Sustenta-me, conforme a tua palavra, para que eu viva e não me envergonhe da minha esperança. Então aqui, irmãos, há um pedido. Eu pedi ao Senhor que me sustentasse, porque pela palavra dele. E eu mostrei uma razão: eu queria viver, mas também eu firmei esta razão. E a firmeza dessa razão estava para que eu não me envergonhe da minha esperança. E qual era a minha esperança? Apesar de que na época eu não tinha muito essa consciência, a minha esperança é viver em vida eterna ao Senhor, com o Senhor. É isso, irmãos. E passado isso, eu comecei a ler o versículo seguinte, que é o 117, né? Estamos aí no Salmo 119, aí já no versículo 117, que vai dizer: sustenta, e de contínuo me recrearei nos seus estatutos. Eu novamente começava, irmãos, a fazer o mesmo pedido: que o Senhor me sustentasse.
Mas só que eu estava ali sem querer, firmando um compromisso com o Senhor, que se Ele me sustentasse, além de a minha esperança ser avivada, eu estaria me alegrando todos os meus dias na presença do Senhor e nos seus estatutos. Aleluia. E assim tem sido feito em todos os meus dias de lá até aqui, até o dia de hoje, o dia que se chama hoje, o dia presente hoje. Alegro na presença do Senhor. E não me alegro só porque faço a leitura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não, eu estou constantemente na casa do Senhor. Casa como essa, casa de oração, mas aquela casa que Ele construiu em mim. Aleluia. Aquela casa que Ele me deu, que já vai se avançando em dias, em anos, que é este corpo que vocês estão vendo. Essa é a casa que o Senhor me deu. É com esta casa, é com esses pés que eu caminho e aguardo a presença do meu Salvador. Glória a Deus. Irmãos, eu copiei essas palavras. Eu já não orava. Na época eu não tinha entendimento. Eu rezava: Senhor, me sustenta com a tua palavra. Não. Rezava. A fé, pequenininho, talvez, nem tinha. Mas mesmo assim eu lia repetidamente. Com isso, sem saber, eu estava tomando posse da minha bênção. Porque eu estava cumprindo um princípio importantíssimo. O princípio da obediência. Deus requer a nossa obediência, irmãos. Porque se nós estamos aqui, Deus está requerendo de nós obediência. Porque pela desobediência de um, o que aconteceu? O pecado chegou. Porém, pela obediência de um outro, a graça superabundou. E quem é esse que superabundou com a graça? Jesus, nosso querido e amado Jesus. Ele superabundou com a graça. Ele veio, cumpriu aquilo que o Senhor planejou para nós, para a nossa salvação. Isso eu digo para todos nós que um dia aceitamos Jesus. E eu até já falo aqui, se aqui no nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus, aceite agora, porque ainda dá tempo, porque as portas do arrependimento estão abertas, as portas da graça ainda estão abertas. Há pastores, há presbíteros, há líderes aqui que você pode chegar ao final e falar: eu quero aceitar esse Jesus que salva, que cura, que liberta. Eu quero aceitar esse Jesus que tem palavra de sustento, que tem palavra de vida, que me guarda em meio a tudo, a todas as intempéries. Se há alguém aqui, busque a presença do Senhor enquanto ainda há tempo. Aleluia. Irmãos, e com isso, passando mais um tempo crítico, estar em casa com aqueles, uns negócios que põe aqui, como é que é? Os drenos, um monte de troço aqui, eu até esqueci, uns negócios assim que fica drenando, uns saquinhos, eu ali, né? E passando ali naquele processo, estava já um pouco enjoada de estar deitada, porque na verdade eu não podia deitar, irmãos. Eu passei, acho que quase mais um ano e pouco, sem poder me deitar mesmo, né, no sentido horizontal. Eu tinha que ter vários travesseiros nas minhas costas para me manter mais ou menos assim, e dormia semi-sentado, né? E tinha outras almofadas que ficavam no meu braço, porque a enfermidade alcançou a minha axila. E até hoje, irmãos, eu tenho um pouco de dificuldade para pegar algumas coisas pequenas, até abrir uma garrafa. Às vezes, se estiver muito apertado, eu não consigo. Mas isso é pouco, besteira.
diante de tudo que o Senhor Deus me deu, que é a própria vida. E eu passando ali, eu queria ouvir um louvor, queria estar ouvindo um louvor. E não conseguia ouvir, assim, tá colocando CD, aquela coisa. Aí liguei o rádio e comecei a procurar, isso eram 9 horas da noite, 21 horas. E eu procurei e achei o louvor. E comecei a ouvir aquele louvor, eu não me recordo, não, irmãos, eu sinceramente não me recordo do louvor. Mas eu fiquei ouvindo e esse louvor terminou. E ao término desse louvor, o que acontece? Começa um programa de rádio chamado Culto Doméstico. Não sei se alguém aqui já ouviu ou já escutou Culto Doméstico na Rádio 93. Não estou fazendo propaganda, irmãos. A propaganda que eu faço é do Senhor. A propaganda que eu faço é do meu Deus, é do nosso Deus. E ali, irmãos, terminando aquele louvor, começou uma palavra. Um ungido do Senhor deu uma palavra que também eu não vou lembrar agora, há 14 anos atrás qual foi. Mas de tudo isso, a esperança que eu tenho foi que o Senhor, meu Deus, fez prevalecer aquilo que Ele me enviou. E todas as noites eu passei a ter um devocional às 21 horas, onde eu não podia estar na igreja. Eu era nova convertida, eu não tinha habilidades tanto para a leitura de Bíblia. Mas ali, toda noite, eu passei a fazer um devocional, onde homens e mulheres ungidos pelo Senhor estão lá dando a palavra, sem nenhum viés doutrinário. Ali não tem dizer que embora vários de diferentes denominações estão lá dando a palavra, mas não tem um direcionamento, né, específico de uma denominação. É a palavra pura e genuína do Senhor sendo falada em poucos minutos, não é um programa longo. E assim eu comecei um tempo de devocional com o meu Deus. Irmãos, nosso Deus é Deus de obras completas, porque a palavra de Deus mesmo declara que a palavra dele não volta vazia, que as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas literalmente, constantemente. E com isso, o que aconteceu? Estou sendo sustentada pela palavra do Senhor até hoje. Até hoje, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, teve essa questão do culto doméstico. E para a honra e glória do Senhor, passando mais um tempo, eu me mudei, saí daqui, me aposentei, saí daqui e fui morar em Jacarepaguá, né? Mais precisamente no bairro da Taquara. E lá eu saí com a carta lá do pastor, na época, o pastor Marcelo, para ir, né, para aquela igreja da Graça Grande, lá na Bandeirantes, enorme, ia para lá. Só que chegando lá, não eram os planos do Senhor que eu ficasse nessa denominação. O Senhor me leva através da minha sobrinha, a Kelly, que não está aqui presente. Ela fala assim para mim: ô tia, não vai agora domingo entregar lá na carta, não. Vai comigo na minha igreja e aí você, né? Você depois vai lá na sua. Assim nós fomos, foi eu e meu marido. Chegamos lá, o meu marido gostou. Ele estava com um mês de convertidos, que tinha passado pelas águas, de batizado. E aí ele falou, aí entrou outra obediência ao Senhor. O marido quis ficar naquela denominação. Agora eu já não estava mais sujeita à minha própria vontade. Eu estava sujeita à vontade do marido. Porque enquanto homem convertido no Senhor, ele expressou a sua vontade de estar ali naquela denominação. E nós estamos lá desde 2017, para a honra e glória do Senhor. Voltei aqui, volta pela autoridade, respeito à autoridade. Cheguei aqui, voltei aqui em Guadalupe, falei com o pastor na época, ele me abençoou. Irmãos, é algo que eu prezo muito, respeito à minha liderança. Respeito, não saio de corpo aberto. Não, se eu sair, ele já tinha me liberado, ele nem precisava saber se eu tinha ido para lá ou para cá. Mas voltei, expliquei a situação a ele, recebi a bênção dele pela segunda vez, agora já para ir para um outro ministério.
E assim eu estou, irmãos, de lá para cá, da mesma forma, em respeito a toda a autoridade que o Senhor me coloca. E para a honra e glória do Senhor, lá mesmo, né, eu fiz um curso de capelania. Nesse curso de capelania, eu terminei em 2019, e em 2020 eu consegui, né, um trabalho de capelania voluntária dentro de um grande hospital, lá na área de Jacarepaguá, Hospital Cardoso Fontes. Eu acredito que, não sei se alguns aqui conhecem. E nesse hospital, né, no período veio a pandemia e nós ficamos, né, sem poder estar fazendo a obra. Mas logo assim que terminou a pandemia nós começamos. Então já fazem 6 anos que eu estou nesse trabalho voluntário. Aí, irmãos, outro mistério do Senhor. Aleluia. Nesse mesmo hospital, pastor, eu finalizei o meu tratamento de câncer lá. E até hoje eu tenho uma matrícula aberta, meu prontuário está aberto. Inclusive agora, no dia 11, eu vou ter uma consulta para manutenção, para que cada vez o nome do Senhor seja glorificado. E nesse trabalho de capelania o Senhor tem me abençoado. Eu falo me abençoado porque eu estou lá fazendo uma obra assim linda, porque lá eu já consegui também vários amigos, várias pessoas. Eu tenho podido dar o meu testemunho, não dessa forma como estamos aqui falando, mas o meu testemunho de forma bem simplificada. Apenas chego e converso com aqueles que estão lá na oncologia. Eu também já estive aqui. E eles olham para mim, me veem, uma senhora, né? Quanto tempo? 14 anos. Isso dá ânimo. Aí eu falo sobre a grandeza do nosso Deus. Entendeu? Mas eu estou aqui, porque lá, misericórdia do Senhor. Eu estou aqui, né? Aí a gente fala devagar e as pessoas vão recebendo a palavra de Deus. E isso se tem me feito viver com esperança. Lembra o meu pedido? Sustenta-me com a tua palavra, para que eu viva e não me envergonhe da minha esperança. E a minha esperança o Senhor tem mantido aqui também, nesse trabalho de amor ao próximo, onde a gente pode estar fazendo visitas ao leito, onde, assim, para várias pessoas lá da minha própria denominação já estiveram internadas, e nós tivemos acesso, porque o capelão ele tem esse acesso. Nós temos lá, né, passamos por capacitações, treinamentos, tanto dentro do próprio hospital, quanto também dentro da minha própria igreja. Lá mesmo, a pastora que é responsável pela capelania de lá, ela nos requisita com uma carta ao nosso pastor, e o nosso pastor de quem for fazer, né? Aí o pastor, ele nos recomenda, nos permite esse trabalho. Nós sabemos que tudo isso é permissão do nosso Deus. É Ele que nos permite, porque o Senhor me deu e o Senhor me requereu. Lembra do transbordar da taça? A minha taça transbordou, mas não pode ser desperdiçada. E aí, isso aí pode estar sendo compartilhando. Eu agradeço a Deus todo dia, porque Ele está me dando a oportunidade em vida de ser grata ao Senhor. Eu não estou parada. Eu posso não ter assim grandes títulos, não ser nada, mas uma coisa eu sou, irmãos: serva do Senhor. Aleluia. Com muito orgulho eu sirvo ao meu Deus. E nessa manhã, irmãos, o Espírito Santo nos manda dizer: se tem alguém aqui que chegou doente, creia. Tão somente creia no nosso Deus de cura. Se tem alguém desanimado, também creia, porque o nosso Deus é Deus de ânimo, é o Deus da alegria. Creia, saiba que Deus que curou aqueles tantos que estão dentro dos livros sagrados, das escrituras sagradas, é o mesmo que hoje pode me curar, a mim, a você, a todos nós. Basta que nós aceitemos esse Deus. Basta que nós saibamos que o tempo da graça está se findando. Basta que nós passamos a entender que há tempo para tudo nessa terra, tempo determinado para tudo, e agora é um tempo de arrependimento, e que Jesus está pedindo isso.
Então, irmãos, eu posso, pastora e as irmãs aqui, líderes, posso convocar os irmãos que quiserem para uma oração? Posso. Amém. Tem alguém aqui que gostaria de estar vindo à frente? Esse vir à frente é um ato de fé. Se você está doente ou por alguém que você possa querer estar intercedendo, essa é uma manhã que o Espírito Santo está aqui. Como já declaramos, o Espírito Santo está no nosso meio, está no meio de nós. Se tem alguém aqui enfermo, se tem alguém aqui com uma dor, vamos juntar, vamos ficar pertinho. O nosso Deus quer isso, quer que nós congreguemos, quer nossa união, vamos estar pertinho um do outro, um dos outros. A nossa oração é simples, mas ela chega no trono do Senhor. A nossa oração, ela vai nos pedir a Deus. Amém. Aleluia. Vai nos pedir, eu também coloco a minha mão no meu coração. Porque nessa manhã alguém já falou e eu falo. O Senhor está aqui sondando os nossos corações. Porque é através dos nossos corações que nós recebemos a salvação. É através dos nossos corações que nós retribuímos ao Senhor a nossa salvação. Através dos nossos corações nós retribuímos ao Senhor a nossa adoração. Então, pense na sua enfermidade. Pense que o Deus da cura está aqui passeando. Aleluia. Entre em concordância, irmãos, com o que aqui vai ser falado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nos apresentamos aqui a todos nós, Senhor, que temos uma enfermidade, que temos algo que nos tocou, algo que, Senhor, que está nos incomodando, algo, Senhor, que pode estar, Senhor, fazendo com que venhamos a paralisar na Tua obra, algo que queira nos impedir de seguir os Teus propósitos para nós aqui na terra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, visita-nos, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai nos tocando, Senhor, vai repreendendo todo o mal. Se há algum mal alojado, Senhor, em nossas artérias, expulsa, Senhor, em nome de Jesus. Se há algum mal, Senhor, dentro dos nossos órgãos internos, nossos coração, ó Senhor, há nossas veias, nossas artérias, no nosso estômago, Senhor, há nos nossos rins, na nossa bexiga, onde tiver essa enfermidade, Senhor, nós cremos que o Senhor está passando por aqui, nós cremos que o Senhor está nos tocando, nós cremos que o Senhor está operando as maravilhas dele nesse meio, nós cremos que o Senhor é o Senhor da cura, nós cremos em Jeová Rafá, aquele que traz a cura, aquele que nos salva, aquele que nos quer salvo. Senhor, sustenta-nos conforme a Tua palavra, aleluia, Senhor, sustenta os nossos corações, sustenta, Senhor, aqueles que estão com o coração aflito, sustenta, Senhor, aqueles, Senhor, que estão alegres. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sustenta-nos, Senhor, Senhor, os que ainda não Te conhecem. Sustenta-nos, Senhor, com a salvação. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Sustenta para que nós não venhamos a nos envergonhar. Sustenta-nos, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos pés vai passando, Senhor, com Tua, Senhor, Tua unção de fogo e vai destruindo, Senhor, toda ação do inimigo que nos faz enfermar, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Senhor, sustenta-nos, Senhor, para que nós, Senhor, possamos viver e não nos sintamos envergonhados, aleluia, da nossa esperança de salvação. Sustenta-nos, Senhor, e aquele que crê diga amém, em nome de Jesus. Aleluia! Creia, o nosso Deus é maior. E a palavra dele não volta vazia. E creia, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus é que tocou. Eu apenas conduzi a oração. Porque se eu receber, eu creio que Ele pode fazer por cada um de nós. E nós possamos não nos envergonhar da seguinte esperança: que o nosso Jesus está às portas. Os sinais estão claros. Breve Ele virá.
breve ele virá. Em nome de Jesus, eu agradeço a toda essa membresia e podem voltar para os seus lugares. E eu agradeço mais uma vez ao santo nome do Senhor Jesus por essa rica oportunidade. Amém. Irmãos, espera aí, esqueci algo importantíssimo. Mas vou esperar os irmãos sentarem. Só uma coisinha, já vou entregar. Os irmãos lembram que havia uma líder, né? Que essa líder eu havia pedido ajuda, né? Essa líder, ela está no meio de nós. Ela está aqui entre nós. É a missionária Tininha. Essa mulher foi de grande importância nesse momento da minha vida. Porque até hoje nós não mantemos amigas e irmãs. Mesmo morando longe, mesmo não nos vendo constantemente. Ela está aqui. É a missionária Tininha. Ela que usou, Senhor, a palavra do Senhor. E eu estou abraçando ela como se fosse abraçando a cada um de vocês pela rica oportunidade em nome de Jesus. Glória, aleluia. E eu também queria falar que aquela obreira que vinha usada pelo Espírito Santo para segurar minha mão, para que eu não levantasse o braço. Gente, levanta o braço. Não olhem minhas pelanquinhas, não. Mas eu levanto o braço. Coisa que eu não fazia. A missionária também, a diaconisa Patrícia. Era ela que ia com a obreira lá no cantinho e ficava olhando e levantava e segurava. Pequenos, grandes gestos do nosso Deus. Aleluia. E eu agradeço pela oportunidade. Patrícia, eu vou te abraçar. Ela ficou lembrando. Gente, ela é presente.